Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Como eu falei, eu sou o Marco Bueno e hoje, na nossa segunda-feira, como sempre, a gente vai falar sobre óleos essenciais e hoje sobre como é que ele pode nos ajudar com o nosso sistema circulatório, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre varizes, sobre micros vasos, né? Sobre a circulação, aquela questão das extremidades frias, tal, como que a gente pode auxiliar nesse processo, o que a gente usa de óleos essenciais, né? E qual que é o efeito disso no nosso coração, né? E na nossa saúde aí como um todo. Eu estou aqui à disposição de vocês, se precisar de algum esclarecimento, se vocês tiverem alguma dúvida, é só interromper ou perguntar aqui no chat que a gente vai conversando, né? Estou à disposição de vocês. Então, eu queria falar um pouquinho, né? Como sempre, eu sou terapeuta integrativo, então a gente fala sempre da saúde como um todo, e é importante, quando a gente fala de sistema circulatório, lembrar que isso tudo está ligado ao nosso estilo de vida, né? Então, se a gente tem alguma dificuldade no nosso sistema circulatório, muito advém do estilo de vida que a gente leva. Então, para a gente, antes de pensar em qualquer processo de melhora, né, ou de alguma enfermidade, a gente vai lá na causa e vai tentar encontrar qual que é o problema que está afetando o nosso dia a dia. Lembrando que para um sistema circulatório funcionar direito, a gente precisa primeiro entender como é que ele funciona e segundo aquelas coisas que são prejudiciais a esse sistema. Nós estamos falando basicamente da circulação sanguínea no nosso corpo. Então, existe uma grande bomba, né, que faz o sangue circular pelo corpo todo, se chama coração, é um músculo, né, que bombeia esse sangue, e esse sangue vai a todas as extremidades do nosso organismo, levando proteínas, minerais, nutrientes e principalmente oxigênio para as nossas células. E isso atinge todo o nosso corpo. E depois esse sangue precisa voltar para essa bomba, né? Então ele vai lá, ele sai aqui do nosso coração, desce até as nossas extremidades, né? Vai a todas as extremidades da mão, dos pés, tal, e depois ele precisa voltar. Então, nós temos aí esse retorno do sangue, e nesse retorno ele traz as impurezas. Então, na ida, ele leva os nutrientes, na volta, ele traz aquilo que tem de ruim, né? As impurezas que estão no nosso organismo. E aí, nesse processo, ele passa por algumas regiões que filtram, né, ou que purificam este sangue para que ele possa continuar circulando, né? Então, é uma operação assim, mais ou menos, para que a gente faça uma analogia, é o que acontece com a água, né, que a gente tem nas grandes cidades. Então, aí eu tenho a água que é coletada no rio, né? Ela vai para uma estação de tratamento, essa estação de tratamento bombeia essa água para a nossa residência, nós utilizamos, depois colocamos isso no esgoto, essa água volta para a estação de tratamento e ela é limpa e reutilizada e assim por diante. O sangue funciona basicamente dessa forma. Então, algumas coisas acontecem na vida da gente que a gente acaba por prejudicar esse processo. Então, como a água que a gente utiliza, aonde que pode ter problemas, né? Basicamente, quando o nosso motorzinho, a nossa bomba não funciona corretamente. Então, a gente tem aí o coração
que pode dar algum tipo de problema. O segundo problema, ele vem, né, o local que pode dar problema é quando a tubulação, por algum motivo, sofre um estresse e ela ou interrompe ou ela se rompe, né? E aí começa um vazamento, né? Se fosse água, seria um vazamento. No corpo da gente, ele também pode entupir e criar uma série de problemas. E outros é quando a gente contamina esse sangue com impurezas, né? E como que a gente faz isso? Por exemplo, ingerindo muito açúcar ou ingerindo muita gordura, nos alimentando mal, né? Então, a partir do momento que a gente contamina esse, esse sangue, a gente polui essa água que alimenta o nosso organismo, a gente tem as mesmas consequências de quando a gente polui a água que nós bebemos, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Se a gente quer chegar lá nos 90 anos, né, que todos nós vamos, felizmente, chegar, a gente poder chegar de uma forma tranquila, né, a gente chegar lá de uma forma útil, né, sem depender de ninguém, sem estar incomodando as pessoas que nos amam, né, e que nós amamos tanto. Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa cuidar dessa maquininha aí com carinho, para que a gente possa realmente durar bastante. Então, dito isso, né, a gente precisa sempre lembrar de se alimentar bem, né, colocar para dentro coisas que não prejudiquem e não contaminem os nossos rios, né, internos, que são a corrente sanguínea, e aí passa por uma alimentação, evidentemente que uma atividade física vai ajudar a cuidar dessa bomba, né, e assim a gente já falou bastante de estilo de vida em outras ocasiões, então é importante sempre ressaltar isso. Dito isso, né, a gente vai, então, ver como é que a gente cuida para que a gente não tenha outros tipos de problema, né? Então, a gente tem aí o apoio dos óleos essenciais que vão nos ajudar a corrigir, né, algumas falhas que são normais nesse processo. Então, a gente tem, junto com o sistema circulatório, a gente também tem o sistema linfático, que também circula líquidos pelo nosso organismo. Mas a gente vai falar hoje, basicamente, do sistema circulatório. Então, quais são as situações que mais incomodam, né, quando a gente fala de sistema circulatório? Então, como nós comentamos, tem a questão do coração. Coração a gente não trata como parte, né, com essa questão simplesmente do sistema circulatório, tem toda uma tratativa especial para o coração, a parte coronária, a gente pode fazer isso numa aula específica. Hoje eu vou focar realmente nas veias, nas microveias, né, que são os capilares, e vamos falar um pouquinho de varizes, tal, vamos falar mais realmente do sistema circulatório. Então, o que a gente tem de sistema de problemas que normalmente ocorrem com o sistema circulatório, né? A gente tem as varizes, né, que a gente já sabe, né, que aflige a maioria das pessoas com mais de 40, 50 anos, mas às vezes dá em pessoas mais jovens também. Isso daí não é uma exclusividade da idade, né? Então, às vezes, pessoas mais jovens têm a varize, e a varize nada mais é do que uma inflamação, né? Ela inflama
as nossas veias, né? Principalmente no retorno do sangue ao coração. Então, a gente tem, como eu falei, tem as veias que levam, tem as artérias que levam o sangue até as extremidades do corpo, então, onde se leva o sangue, e tem as veias que trazem o sangue de volta para o coração. Então, geralmente as varizes, elas ocorrem nas veias, né? Não nas artérias. Então, é aquele sangue que está voltando para o coração. E ela, geralmente, ela é um canudinho, né? As veias são um canudinho onde o sangue passa dentro, né? Então, é um sistema de irrigação por onde passa lá como se fosse uma rede de água onde está passando o líquido lá por dentro. E dentro da veia, nós temos são pequenas paredezinhas, assim, na parede da veia, ele tem pequenos degrauzinhos, assim, que o sangue passa e ele não deixa que o sangue volte, né? Ele para nessas fibrazinhas que estão ao longo da parede das veias. Então, o sangue circula no sentido, mas ele não consegue voltar aqui porque ele para, né, nessas partes. Então, ele tem isso. Quando a veia dilata, e aí começam a ocorrer o processo de varizes, então a veia, você imagina que ela está assim, o sangue está passando aqui no meio, né? Ela está assim. Quando ela dilata, ela faz esse processo. Então, aí o sangue, ele começa a voltar, né? Por força da gravidade, então ele volta, então ele para ali, e a veia começa a dilatar. E aí ele fica parado ali e a veia dilata mais e mais. Então, esse é o processo da varizes. E isso acaba inflamando aquela região, né? Então, e aí as válvulas, né, que são essas pequenas, elas perdem o efeito. Então, causa uma pequena inflamação no local, e aí a gente sente dor, né? Tem um incômodo, né? Dá uma série de sintomas, né, que, em função do acúmulo de sangue que está parado ali naquele local, né? Então, a gente vai ter uma sensação de cansaço, a perna vai inchar, não, a gente vai começar a ter uma série de sintomas, né, que as varizes causam, né? E como é que a gente trata isso, né? Tem várias formas de a gente tratar as varizes, né? A gente pode tratar as varizes de forma cirúrgica, então, ir lá e corrigir cirurgicamente, né? Desviar o sangue por outra veia, né? A gente pode eliminar aquela veia. A gente pode usar meias de compressão que vão ajudar a diminuir a dilatação da veia. A gente pode usar procedimentos integrativos, né, como laser, como micro-ondas, tal, que vão auxiliar nesse processo, evitando que a veia se dilate, ou a gente pode, então, usar os óleos essenciais para fazer esse processo, né? Então, a gente pode ajudar com os óleos essenciais. É evidente que, em casos mais graves, vai precisar até cirurgia, né? Tem alguns casos que o médico realmente precisa intervir, precisa de intervenção médica. Mas, se a gente começar desde o início a cuidar, então a gente consegue ir eliminando aos poucos esse processo das varizes. Então, o que a gente precisa fazer?
Então, primeiro, como eu comentei, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Mas, em virtude dos hábitos que a gente já acumulou num determinado período, quando a gente, mesmo mudando os nossos hábitos, as sequelas ficam lá, quer dizer, a varize já está lá, né? Ela já está instalada, o vaso já está dilatado. Tá? Então, o que, que eu posso fazer? Tem alguns óleos essenciais que a gente pode utilizar no processo para ajudar a diminuir a dilatação dessa veia. Né? Então, um que é bastante comum, que é recomendado e que todo mundo conhece, é o ciprestes, né? Então, o ciprestes, ele tem, na sua composição química, né, um agente que ajuda a fortalecer a parede da veia, então, não permitindo que ela se dilate, né? Então, ela vai fortalecer a parede das veias e ela vai começar a auxiliar nesse processo, diminuindo o inchaço, diminuindo os sintomas, e ela vai conseguindo reduzir. Existe também um óleo que eu gosto muito para esses processos, porque vocês vão ver que ele ajuda em todos os processos circulatórios, que é o arama tote, né? O arama tote, na sua formulação, ele tem quase todos os óleos que a gente vai falar aqui, né? Então, a gente está falando do ciprestes, né, que ajuda nessa compressão das paredes, que faz parte da formulação do aroma tote. Então, você pode utilizar o aroma tote nesse processo também, porque ele contém na sua formação o cipreste. Quando a gente está falando de sistema circulatório, a gente está falando de pressão sanguínea, né? É a velocidade com que o sangue circula dentro do nosso organismo. Então, ela aumenta ou diminui dependendo do nosso estado emocional. Então, muitas vezes a gente se estressa, né, em função das nossas funções do dia a dia, tal, da nossa vida corrida, e esse estresse é que acaba causando algumas situações ruins para o nosso sistema circulatório, inclusive as varizes. Então, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que controlar o peso. Lembrando que excesso de peso é um estresse para a região que suporta o nosso corpo. Então, a gente tem lá o nosso IMC, né, que é o Índice Médio Corporal, baseado numa média, né, pela altura, altura e peso, então, que vai dar uma média saudável para a gente não sobrecarregar as nossas extremidades, que são pernas, né? Então, geralmente as varizes estão ligadas ao sobrepeso, porque é fadigante para o nosso organismo o excesso de peso. Então, você pode também diminuir ou até correlatar a varizes com excesso de peso. Então, óleos que podem ajudar você a perder peso, como a cássia, né, como a canela, né, o Smart Sass, não? Eles ajudam também no processo das varizes, né? Porque ele ajuda que você controla o peso, diminui a pressão sobre os nossos membros, né? E aí diminui a força que o organismo precisa para circular esse sangue. Outro óleo que também ajuda muito no processo de ajudar você a diminuir a pressão sanguínea é a própria lavanda. Então, você tem uma lavanda por quê? Porque ela é antiestressante. Então, é um óleo essencial que vai ajudar você a manter a calma, né?
Então, por ele ser um relaxante, né, você consegue um resultado muito bom para esses casos, porque a varizes também está ligado a essa parte do estresse. Por quê? Porque aumenta a pressão sanguínea, né, e aí a parede das veias não dão conta e ela começa um processo de dilatação, né? E, como eu falei, às vezes esses processos estão, inclusive, associados uns aos outros. Então, porque você está estressado, você não dorme bem, você não come bem, você não faz exercício, não, e isso daí vai criando uma bola de neve e você acaba tendo as varizes, né? É, outro óleo que ajuda muito por ter também propriedades anti-inflamatórias e que vai auxiliar nesse processo é o júniper, né? Então, o júniper é um óleo que também auxilia para você diminuir os sintomas das varizes. Então, você pode usar, que vai ter grandes benefícios. Outro óleo que ajuda, pelo mesmo, por também ser anti-inflamatório, mas por ter uma característica até um pouquinho diferente, é o hortelã-pimenta, né? Você vai aliviar os sintomas, né? Então, o hortelã-pimenta vai diminuir a sensação de dor, vai diminuir a sensação de peso nas pernas, né? Você vai ter sentir um alívio local se você usar o hortelã-pimenta na questão das varizes. Outro que pode utilizar e que ajuda na regeneração da região, não só da veia, mas também da pele no retorno, no entorno, né, quer dizer, com a derme, é o óleo de rosa. Então, você pode passar o óleo de rosa, ele vai auxiliar na reconstrução da veia e também vai ajudar a regenerar a pele que está em volta, toda a derme, quando a veia dilata, né, que cria o processo inflamatório, ele deteriora a pele, a derme na região, então, às vezes, você fica com aquele aspecto ruim, então você pode fazer isso com o óleo de rosa, então você tem aí um tratamento para a questão das varizes, né? Mas, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente não está falando só de varizes, né? A gente está falando também da própria circulação. Então, quando a gente quer minimizar o risco de ter varizes, a gente precisa, então, controlar essa circulação. E um óleo que ajuda muito a controlar é o alecrim. Então, o alecrim, ele tem o poder de aliviar o cansaço das pernas, né? Então, ele reativa a circulação sanguínea, né? Agora, precisa tomar cuidado com o alecrim, porque o alecrim também aumenta a velocidade da circulação sanguínea. Então, ele tem essa característica. Então, pessoas que têm a pressão alta, então tem que tomar cuidado na hora de utilizar o alecrim. Tem uma perguntinha aqui sobre o Aroma Touch, a Rosângela. O Aroma Touch é um blend, né? E ele tem muito desses óleos. Então, ele tem toranja, ele tem o ciprestes e tal, e ele vai ser usado sozinho, né? Essa é por isso que eu gosto do Aroma Touch, né? Ele já é um blend feito para isso, né? Então, você consegue aí, na característica do Aroma Touch, ter vários óleos e você vai poder usá-lo em substituição de todos esses que eu estou falando aqui para vocês, né?
outro que ajuda realmente a melhorar a nossa circulação, né? Como eu já falei, os ciprestes, né? Os ciprestes também têm essa característica, além de fortalecer as veias, né? Ele alivia a sensação das pernas inchadas, né? Mas você também pode usar o grapefruit e o limão. Todo mundo conhece aí o poder do limão e do grapefruit, né, para reduzir a pressão arterial. Diferente do alecrim, ele promove uma redução, né, traz a circulação para uma homeostase. Então, aí ele equilibra a circulação sanguínea. Então, ele baixa a pressão. Então, é um óleo que ajuda bastante, tanto o grapefruit como o limão nesse processo. E um que alivia muito a sensação de extremidades frias, né? Quando aquela mão fica muito gelada, que é a falta do sangue na região, né? A circulação do sangue diminui nas extremidades, então mãos, pés, tal. Você pode usar o óleo de gengibre. Então, o óleo de gengibre é formidável para diminuir essas questões de frio extremo nas extremidades, né? A gente consegue fazer isso. Além disso, uma coisa que incomoda bastante é os microvasos, né? Que não é ainda uma variz, né? Porque as varizes a gente está falando de veias, né? Mas são aqueles pequenos vasinhos que aparecem na pele, né? A gente começa a ver ali, parece um mapinha que começa a desenhar na pele da gente, e a gente começa a ter um incômodo, né? Então, os microvasos são conhecidos como capilares, né? Então, nós não estamos falando de cabelo, nós estamos falando de vasos, né? Então, aqueles microvasos, eles são chamados de capilares. Eles que mantêm a saúde vascular das regiões mais extremas, né? Então, às vezes, os lugares onde eles estão, aonde a veia não consegue chegar, né? A veia é o duto principal, a artéria são os dutos principais, aí eles vão divididos em, em sistemas cada vez menores, né? E os capilares são aqueles que chegam até a célula, né? É por ali que chega os nutrientes das células. E eles também sofrem o mesmo efeito da varizes, né? Então a gente precisa também cuidar deles, né? Então a gente também tem óleos que são específicos para esse tipo de situação. Então, um óleo que é muito utilizado para diminuir a antioxidação, né, e ele ajuda, porque ele também é anti-inflamatório, né, e cuida da saúde dos capilares, é o óleo de mirtilo. Então, a gente pode utilizar o óleo de mirtilo. Depois eu falo como que a gente usa todos esses óleos, né? Um outro que a gente já estudou e que sabe que ele tem efeitos anti-inflamatórios e ajudam na circulação dessa região é o erva baleeira. Então, você também pode usar erva baleeira para ajudar nesse processo, todos porque eles têm características anti-inflamatórias, né? Então, ajudam bastante. Limão, com certeza, ajuda nos capilares, né? Você vai fortalecer, né, e melhorar a circulação com óleo de limão. O, o Helichrysum é um outro óleo que tem propriedades anti-inflamatórias, né? E ele ajuda na regeneração do tecido, né? Então, ele vai reconstruir aqueles vasinhos que foram rompidos ou que estão com problema, né? Então, ele ajuda bastante na recuperação dos capilares.
Outro óleo que ajuda não só nos capilares, ajuda também na questão das varizes, ajuda na circulação como um todo, é o óleo de gerânio, né? Então, a gente pode utilizar, porque ele também fortalece a parede dos vasos. Então, o óleo de gerânio, ele é importante para isso, né? E o alecrim também você pode usar na região dos capilares, que ele também vai ajudar a reconstruir e melhorar a circulação sanguínea. Então, são óleos que têm várias funções e que ajudam em todo o processo, né? A gente tem uma outra situação que é preocupante e que eu prefiro que a gente trate isso de uma forma mais clínica, né, que é a questão da trombose, né? Você pode usar óleos essenciais para trombose? Pode, mas a trombose ela precisa de um acompanhamento médico. Por quê? Porque ela pode levar à morte muito rapidamente, né? Então, é uma situação mais grave. Então, se você percebe os sintomas, tem alguma preocupação com relação a isso, é melhor consultar o médico, né? Porque o óleo vai ajudar, ele vai ajudar, você pode usar um óleo que possa te auxiliar nessa questão para você efetivamente diluir o bloqueio, né? Porque a trombose lá é um entupimento da veia e você vai usar lá um anticoagulante lá que vai acabar liberando. Mas essa é uma situação mais crítica que a gente deve tratar diretamente com um médico, né? Então, na maioria dos casos, pela urgência, né, pela criticidade, o médico vai passar um anticoagulante e o óleo essencial teria um efeito retardado nesse processo e pode não dar tempo. Então, é melhor não arriscar e a gente ir direto para um efeito de cura, né? No que o óleo essencial, quais são as características, né, que trazem o óleo essencial que ajudam na circulação, né? A gente falou, deu exemplos aqui de óleos e os seus efeitos, mas basicamente o que acontece, né? Os óleos essenciais, eles, a princípio, esses que a gente comentou, a função deles é melhorar a circulação. Então, assim, ele vai desentupir as veias, ele vai recuperar essas veias, essas artérias, ele vai regenerar essa rede de capilares. Não, essa é a função do óleo essencial, né? Então, é melhorar a circulação. Então, por isso que a gente fala que óleo de gengibre, de limão, de alecrim, né? Eles, a função deles é trazer esses benefícios, né? Então, essa é a primeira função dos óleos essenciais. A segunda é a redução da inflamação. Então, tudo que a gente está falando aqui são processos inflamatórios. Então, eu preciso usar óleos essenciais que são anti-inflamatórios, né? Então, nós estamos falando de óleos que vão acabar com essa inflamação, tanto das veias como das artérias. Então, quando a gente fala que pode usar lavanda, você pode até usar uma camomila, tal, essas coisas, que são óleos, né, a erva baleeira, então, que são óleos anti-inflamatórios, né? Então, pode usar, por exemplo, um frankincense, né, o olíbano, para diminuir a inflamação, você pode usar uma copaíba, né? Óleos que são anti-inflamatórios também se encaixam nesse processo, né? Outra coisa que precisa ser feito é fortalecer esses vasos, né? Então, primeiro é melhorar a circulação,
desobstruindo esses vasos. O segundo é diminuir a inflamação. E o terceiro é fortalecer a parede desses vasos, né? Então, os óleos essenciais de cipreste, de gerânio, então, têm essa característica, né? Eles vão ajudar a circulação, a fortalecer esse processo, né? A gente tem uma perguntinha aqui, né, sobre exipela, né? Exipela, sim, é um problema circulatório dos membros inferiores. A gente precisa fazer isso, tem um protocolo, inclusive, específico para exipela. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois você põe no grupo para mim, que eu passo para você lá um protocolozinho sobre zipela. Mas é uma questão circulatória, sim, né? A gente pode tratar ali no grupo, né? Então, além de fortalecer. Outra coisa que os óleos essenciais fazem e que afetam diretamente a questão circulatória é o alívio do estresse. Então, a inflamação, a circulação, tanto pressão alta, pressão baixa, tudo que foge ao normal do nosso sistema circulatório, geralmente está ligado a uma atividade estressante. Então, esse estresse ele é muito negativo para o nosso sistema. Então, o óleo essencial ele tem essa característica de aliviar o estresse. Então, ele vai aliviar o estresse, você vai usar aí um óleo de lavanda, vai usar um laranja doce, ou mesmo um Serenity, um Balance e tal, vai te trazer tranquilidade, né, para que você consiga enfrentar o seu dia a dia sem estressar o teu sistema sanguíneo, porque lembrando que essa circulação ela é comandada pelo nosso sistema simpático, né? Vocês vão lembrar dos nossos bate-papos anteriores, né? A gente tem dois sistemas, né? O simpático e o parasimpático. O simpático é o que cuida das nossas funções mais primitivas, o parasimpático é que cuida das nossas rotinas de felicidade, e de sossego, né? Então, toda vez que a gente deixa o nosso sistema simpático tomar conta do nosso organismo, a gente está estressando o nosso organismo, está permitindo que ele saia do controle. Então, os óleos essenciais que são sedativos, né, que são tranquilizantes, não? Eles ajudam muito nesse processo para a gente tomar domínio do corpo. E outra coisa é regular, trazer para a homeostase esse sistema todo, né, para que a gente tenha uma certa tranquilidade com relação ao nosso sistema como um todo, então ter a pressão regulada. Então, se eu estou com pressão baixa, eu posso colocar um alecrim que vai aumentar a minha pressão. Se eu estou com a pressão alta, eu posso utilizar um óleo essencial para diminuir a pressão, né? Agora, se eu quiser manter a homeostase, deixar ela regulada, então eu vou usar um óleo essencial que me permite fazer isso, por exemplo, o Ylang Ylang, né? Então, com o Ylang Ylang, você consegue regular essa pressão, manter ela sempre de uma forma tranquila, né? Sem muito estresse, né? Então, você tem essas funções aqui dos óleos essenciais. Todos os óleos que a gente falou, né, eles têm aí
as suas propriedades, né, específicas. Então, como eu falei, né, o lavanda é relaxante, né, então ele ajuda a reduzir o estresse, o ylang-ylang, ele é calmante também, mas ele ajuda a, a deixar a pressão arterial, né, num nível de homeostase, né, num nível tranquilo. O de rosa vai acalmar a emoção, vai promover um ambiente tranquilo. Você pode utilizar a bergamota, né, que ele também reduz a ansiedade e tal, ele traz energia e tal. Quando a gente fala de cítricos tal, a gente está falando de energia. A camomila, que é outro que tem propriedade calmante, pode ser ajudar a relaxar e diminuir o estresse. O óleo de eucalipto, por exemplo, ele é um descongestionante, então ele ajuda a liberar as vias respiratórias. Aí fala, pô, Marco, mas o que as vias respiratórias têm a ver com o circulatório? Tudo, porque é por lá que entra o alimento, né? Que é o que o organismo precisa, que é o oxigênio. Então, quando você respira melhor, a sua circulação melhora, porque ela se enche de oxigênio, diminui o processo oxidativo do organismo e você consegue que as funções internas funcionem melhor. Então, você pode fazer uso do eucalipto. Quando a gente fala de sistema circulatório, a melhor forma de usar os óleos é topicamente. Então, você pode usar os óleos essenciais toda vez que você estiver pensando em, em sistema circulatório, você pode usar com massagem, né? Então, você pode fazer uma massagem no local, principalmente varizes, tal, aplica no local, você pode utilizá-lo com compressa, né? Então, você vai fazer molhar. Agora, não podia revezar, né? Uma noite. Boa noite. E aí ela fica sozinha. Aí Diz que outro você está dia falando comigo? ela chamou, e ninguém. Oi, desculpa. Vamos lá. Pensei que a Diz estava falando comigo. Vamos lá. Então, a gente pode usar com massagem, né? Então, a massagem, você pega o óleo essencial, né? Dilui ele com algumas gotas de óleo vegetal, que pode ser o óleo de coco ou mesmo um óleo de amêndoa, né? Você pode utilizar aí com uma amêndoa doce, não, o óleo que você preferir, né? Como transportador, e você coloca ali duas, três gotinhas de óleo essencial, é, 5 ou 6 gotinhas de óleo vegetal e faz uma massagem no local, né, onde a variz te incomoda, que vai diminuir aquela sensação de peso, vai diminuir aquelas dores, vai ajudar no processo. Se a dor for muito intensa, você pode colocar uma gotinha de Deep Blue, né, que ele alivia também a dor nesse processo. Você pode usar num banho, né? Então, pessoal que tem banheiro em casa, tal, você pode fazer um banho com os óleos essenciais. Pode fazer compressa. A compressa você umedece com água morna a compressa, né? Algumas gotas de óleo essencial, 2 ou 3, você não precisa colocar muitas. Coloca na água e não na compressa, né? Para você aproveitar melhor o óleo, né? E depois você aplica na área afetada, né? Isso ajuda bastante para quem tem aquela sensação de perna cansada, né? Para tirar o cansaço da perna, né? E você pode criar uma massagem específica para você.
né? O óleo essencial, né, com óleo vegetal, você coloca e você pode massagear o local com delicadeza, porque óleo essencial não precisa que você faça uma massagem profunda, né? E quando a gente fala de sistema circulatório, também não precisa de uma massagem, porque não é muscular, né? Você não precisa fazer uma massagem profunda, daquelas doloridas, tal. É uma massagem leve, né? Para que o óleo essencial possa ser absorvido e fazer efeito na pele, né? Porque ele não entra lá pelo músculo, né? Então você faz num formato de círculos, né? Então coloca a ponta do dedo e massageia de forma circular, né? Na região onde está a dor e você vai ter um alívio, né, nessa parte, né? Sim, a drenagem linfática, ela ajuda muito na circulação, ela tem um objetivo que não é a circulação sanguínea, né? Porque a drenagem, o propósito dela é mais os líquidos linfáticos, né? Então, depende muito de quem está aplicando a drenagem. Você precisa, para orientar ou solicitar para profissional que vai fazer a drenagem para você, para ela lembrar que você quer um efeito no local das varizes, né? Ajuda não só para quem tem varizes, mas ajuda também para a questão de celulite, então, essas coisas. Porque é tudo inflamação, né? A gente precisa lembrar desse processo. E toda inflamação, a gente precisa sempre lembrar que inflamação, às vezes, tem a ver com intestino, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, né, na causa da inflamação. Então, seja inflamação circulatória, seja linfática, ou mesmo quando a gente está falando de celulite, não, a gente tem que lembrar que essas inflamações elas estão ligadas ao intestino. E se é pelo intestino, normalmente é alguma coisa que a gente está comendo que faz mal, né? Então, eu sempre lembro, as pessoas gostam de comer comida japonesa. Não, você come comida japonesa? Normalmente? Como? Então, provavelmente você precisa fazer uma desparasitação pelo menos 2 vezes por ano. Por quê? Porque a maioria dos restaurantes, né, que servem comida, comida japonesa, né, tem o peixe contaminado por algum tipo de bactéria, né? Isso faz mal para a gente? Não a ponto de a gente ficar doente, né? A gente às vezes passa desapercebido, mas com certeza é, é o suficiente para deixar a gente com inflamações subclínicas, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então, pensar no intestino, né? 2 vezes por ano, fazer uma desparasitação, né? Temos o protocolo lá no grupo, lá como é que faz. A do Terra tem agora os óleos soft gel, que é muito simples, né? Fazer desparasitação com on-guard soft gel e endocrine. A gente precisa cuidar direitinho do nosso intestino. E aí, todas as outras enfermidades, né? Quando a gente está falando de erisipela, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem aí um processo inflamatório que está ligado ao intestino também, então a gente precisa pensar nisso, né?
Aí a gente tem uma pergunta sobre a massagem serve para trombose. Ajuda, porque ele destrói o nódulo, né? Mesmo a drenagem também ajuda nesse processo. Ele vai colocar. Mas qual é o problema da trombose? Lembra que a trombose é, é uma obstrução dentro da nossa, que está dentro da veia ou da artéria, né? E às vezes a gente faz uma massagem, a gente faz uma drenagem ou faz um processo qualquer e a gente simplesmente desloca essa obstrução para outro lugar. E às vezes ela está num lugar que está incomodando, mas não é crítico, né? E às vezes se desloca para um lugar que pode ser crítico e pode, inclusive, levar a óbito. Então, a gente tem que tomar essa preocupação. Por isso que eu digo, trombose, tá com suspeita, é para o médico, né? Vai para o médico, né? Olha o que está acontecendo, porque pode ser que você precise até de uma intervenção, é algo agudo, né? Então, não dá para a gente fazer isso, né? Por isso que, esse motivo, a Ana está falando, por isso esse é o motivo de que ela é contraindicada, né? Então, quando a gente está falando de trombose, é médico, né? Então, você faz uma massagem, faz qualquer coisa, você desloca esse, esse, esse entupimento que está num lugar para outro, que pode ser realmente muito pior do que onde ele estava naquela hora, né? Então, não indicado, né? E por isso que eu falo que não é indicado nem a gente esperar para usar óleo essencial, para fazer nada. Não, trombose, a gente procura o médico mesmo e faz isso clinicamente. Ok? Hoje era esse o bate-papo que a gente tinha. Eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, né? Então, passei uma lista de óleos aí que a gente pode utilizar para que a gente possa aí diminuir a questão das varizes, a gente diminuir os microvasos, né? A gente melhorar um pouquinho as extremidades frias, então, que era o meu intuito. Fiquei devendo? Então, agradeço a todos por estarem aqui. Eu vou estar liberando aí a aula para vocês aí para deixar gravado, né, nós estamos gravando. Eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam ter acesso aí a qualquer coisa. Tá certo? Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Espero que vocês tenham um bom feriado. Aproveitem bastante. Faça bastante sol aí no feriado de vocês. Uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite Boa noite. e obrigada. Eu que agradeço. Faremos aí na próxima semana. Tá, obrigada. Aguardaremos. Até mais. Tchau. Até mais, tchau.